E pedir autorização para vocês, por favor, autorizem. Ok, iniciou a gravação, então estamos iniciando o segundo bloco da nossa aula do dia 28 de abril de 2020, aula de administração de marketing. Quando estamos trabalhando sobre o tema da aula de hoje, a segmentação de mercado, vamos seguir com a apresentação, nós estamos assistindo alguns slides, e agora então nós vamos seguir com essa apresentação. Vou abrir aqui a apresentação para compartilhar com vocês. Ok. Então, bases para segmentação de mercado é exatamente o ponto que tínhamos parado antes desse breve intervalo. E as bases para a segmentação, nós já tivemos oportunidade de conversar sobre isso em algumas aulas anteriormente. São exatamente os critérios que tu vai utilizar para fazer a divisão desses grupos. E isso é muito importante, porque isso é exatamente o que vai te determinar as características daquele grupo que vão te permitir fazer uma interpretação dele e definir as tuas ações a partir disso. Então, as bases são muito importantes. Em geral, 4 classes se destacam. As variáveis geográficas, demográficas, psicográficas e comportamentais. Essas são as 4 bases principais para a segmentação. Nem todas as variáveis de segmentação são apropriadas a todos os mercados. Significa que, por vezes, em algum mercado, em algum tipo de atividade, as bases psicográficas possam não ser interessantes, as bases geográficas possam não ser interessantes. E aí é que vai exatamente tu identificar aquilo que é mais importante dentro do processo de segmentação. Aqui estão, então, os elementos que tu vai investigar dentro de cada uma dessas 4 classes que tem como base de segmentação. Na geográfica, vocês, não sei se vocês chegaram a fazer, na pesquisa de vocês, pergunta se morava na região metropolitana, ou qual cidade que a pessoa residia e tal. Então, quando a gente faz uma pesquisa de mercado, e nessa pesquisa a gente está querendo saber, né, aonde ele reside, qual é o bairro, qual é a cidade, qual é a região, qual é o estado e tal, é porque a nós interessa exatamente saber se ele compõe determinado grupo que pertence a uma região que nos interessa, ou se ele está fora dessa região. Então, muitas vezes a gente faz a pesquisa, pergunta onde é que ele reside, eu estou de passagem e tal, e resido, né, fora do estado e tal. Ok, muito obrigado, era isso e tal, não precisamos mais informação, porque o que nos interessa são as opiniões, né, são as informações de pessoas que residem em determinada região. Então, quando isso é importante, a gente inclui nesse nosso processo de organização da grande diversidade, a gente fragmenta, a gente divide isso por regiões. Se for importante, se for necessário. Lembrem que muitas empresas estão presentes, são redes, né? Estão presentes em várias regiões, em vários estados e muitas vezes em vários países. Então, é importante fazer a segmentação geográfica, né, de seus clientes, dos potenciais clientes, porque, eventualmente, aquilo que nós vamos oferecer para os nossos potenciais clientes que residem, por exemplo, na região Nordeste, tem características diferentes daquilo que a gente vai oferecer para aqueles potenciais clientes que residem na região Sul, na região Sudeste, enfim. Então, dependendo do tipo de produto, da abrangência da tua empresa, ou daquilo que tu te propõe, do teu projeto e tal, eventualmente pode ser importante essa delimitação geográfica, especialmente se essa delimitação geográfica traz diferenças. No Brasil, a gente tem, né, muitas diferenças regionais,
e, por consequência, dependendo do tamanho de atuação das empresas que estão, né, pesquisando o mercado, é importante fazer a segmentação geográfica. A segmentação demográfica é a mais comum, né? Na nossa pesquisa, quase todos os grupos fizeram, né, identificaram elementos relacionados à demografia, né? Então, perguntaram o gênero, a idade, a classe social, né, quantas pessoas participam da família, e assim por diante. Então, esses são os elementos demográficos, a demografia de determinada região, de determinada população, de determinado conjunto de consumidores. A psicográfica, que diz respeito mais à personalidade, ao estilo de vida, e a comportamental, no que diz respeito aos hábitos de consumo, né? Como que eles se comportam, eles atuam enquanto consumidores de produtos similares ou do próprio produto que nós estamos oferecendo. Como é que é o comportamento? São pessoas que se preocupam muito com o design do nosso produto, são pessoas que compram o nosso produto, por exemplo, ali só em ocasiões especiais, são pessoas que compram o nosso produto pelos benefícios que ele oferece, são pessoas... Então, qual é o comportamento dominante de diferentes pessoas, né? E quantas pessoas compõem esses diferentes grupos comportamentais, porque a partir disso nós vamos conhecer as características de segmentos do mercado de diversidade, segmentos que nos interessam, e dentro dos segmentos que nos interessam, os comportamentos dominantes. Quais são os comportamentos que estão presentes no maior número de pessoas? Então, imagina se a gente tem condição de fazer esse detalhamento, né, da grande diversidade de pessoas que compõem o universo, né, a população em geral. Se nós conseguimos ter informações geográficas, e isso a gente consegue com facilidade pelas prefeituras, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Se nós conseguimos ter elementos demográficos, isso a gente consegue com facilidade pelas prefeituras, especialmente pelo IBGE. E também, se nós conseguirmos, além da geografia e da demografia, conseguimos também informações acerca dessas informações psicográficas, né, estilos de vida, e aí é pesquisa mesmo. Aí nós temos que ir para campo e fazer pesquisa. Personalidade e comportamento, que foi o que vocês fizeram. Vocês, claro, buscaram lá no início identificar gênero, idade e tal, mas foram atrás de informações comportamentais e psicográficas. Como é que é, né? Quais são as preferências? O que tu faz diante de determinada circunstância? Como é que o que tu mais valoriza? O que tu gosta? O que tu não gosta? Como é que faz? Como é que não faz? E ali vocês estavam, então, fazendo um esforço para desenhar melhor o cenário, o contexto, para desenhar melhor o universo pesquisado. Esse universo pesquisado que pode reunir potenciais consumidores, pessoas eventualmente que não vão ter interesse nenhum pelo teu produto, mas pelo menos tu compreende melhor, né, o tamanho desse universo, o tamanho dos potenciais consumidores, dos atuais consumidores, daqueles que eventualmente podem ser futuramente consumidores e do comportamento deles. Então, tu tem uma dimensão melhor, tu conhece mais sobre o estilo de vida deles, tu sabe mais das coisas que sensibilizam eles, que emocionam eles, que atraem eles. E, por consequência, tu tem, a partir disso, muitos elementos que permitem tu fazer uma campanha em busca da atenção deles, né? E mais do que isso, em busca do desejo de compra deles, com muito mais efetividade, né? As coisas são mais efetivas, ou seja, possivelmente trazem melhores resultados do que tu ficar atirando para tudo que é lado, né?
uma vez ou outra tu acerta um tiro e tal, mas quantos tiros tu errou até acertar um? Não, tem que ser tiro certeiro. Agora, como é que eu dou um tiro certeiro, conhecendo, tendo essa possibilidade de enxergar com precisão o meu alvo? As bases para segmentação, rapidamente, os mercados de consumidores são geralmente segmentados em bases como renda, idade, número de indivíduos. Mais variáveis são usadas, quando podem trazer mais luz ao problema, que é o que eu falava agora. E a segmentação criativa do mercado envolve a busca de novas maneiras para segmentar os mercados estabelecidos, na esperança de descobrir novas oportunidades de mercado. Segmentação geográfica, falamos um pouco, então diferentes clientes próximos e distantes, diferentes compradores da cidade, da área rural, de clientes do norte, do sul, enfim, essas coisas que eu agora há pouco ainda falava e que no Brasil, com as dimensões que tem o nosso país, eventualmente são importantes. A segmentação demográfica, aquela em que os vendedores tentam diferenciar diferentes grupos na base de variáveis demográficas, como idade, sexo, classe social, são as mais populares. Como eu falei agora, a prefeitura, IBGE especialmente, tem o retrato da população, das cidades, dos estados, das regiões e do país. Podemos alcançar, podemos ter acesso a essas informações, saber. Atualmente, por exemplo, com a pandemia do novo coronavírus, saber exatamente quantos pertencem ao grupo de risco pelo critério da idade, quantas pessoas no Brasil têm mais de 60 anos, quantas são as crianças na idade pré-escolar, enfim, isso a gente tem esses retratos e que eventualmente são importantes para nós, porque o nosso produto pode ser focado para determinado público com características específicas demográficas. Segmentação psicológica, penúltimo slide, ensina que os compradores podem ter necessidades distintas a partir do seu estilo de vida ou personalidade. Os que estão na moda, estes que estão na moda, que levam uma vida, como diz no slide, hedonista. Que é uma vida hedonista? Doutrina que considera que o prazer individual e imediato é o único bem possível. Um hedonista, aquele que coloca o prazer individual acima de tudo. Os que procuram status, que procuram comprar mercadorias que refletem um alto status na sociedade. Os simplórios, que buscam mercadorias sem sofisticação, mas que cumprem sua missão. Enfim, alguns exemplos de elementos psicológicos que as pessoas acabam assumindo, se posicionando, adotando como características muito próprias e pessoais. São aqueles que têm, em termos de comportamento, de atuação na sociedade e tal, têm uma atuação mais simples, menos luxuosa, menos apegado às questões de status e tal. Tem aqueles que dão muito mais valor a isso, etc. Então, nós temos esses diferentes componentes, e tu precisa, é importante, especialmente em alguns segmentos, saber exatamente quantos que compõem esses diferentes grupos com variações psicológicas. E, por fim, a comportamental, comportamento de compra, como eu já falei. Na segmentação comportamental, os compradores são divididos em grupos com base em seus conhecimentos de um produto, em sua atitude com relação a ele, no uso dele ou na resposta ao produto. Ou seja, são consideradas variáveis como índice de utilização, status de fidelidade, atitudes em relação ao produto, se ele é entusiasta, se ele é positivo, diferente, negativo e hostil, como fala ali no slide. E nós temos todos esses perfis, nessa segmentação comportamental, na segmentação psicográfica, nós encontramos tudo isso. E aqui tem alguns exemplos, a gente pode ainda ampliar mais isso. O importante é a gente compreender
e ter presente quanto que estes elementos são importantes para a gente ter uma leitura melhor da população, da área de atuação, quanto estas informações vão nos trazer subsídios a ponto de nós montarmos uma estratégia de marketing que seja, como eu disse, mais precisa, né? Mais precisa. Que eu não precise ficar desenvolvendo e perdendo, né, esforços direcionados para públicos que não vão me dar retorno. Ok? Enxergam a importância da segmentação? Percebem o quanto a gente precisa conhecer o nosso público profundamente? Nós precisamos ter muitas informações bem organizadas. E aí entra o trabalho assim, ó, de gestão da informação dentro da empresa. Nós precisamos ter uma gestão da informação sobre o mercado muito precisa e sempre atualizada, para que nós possamos ir a todo momento pensando e repensando as nossas estratégias de marketing. A gente precisa compreender que existe, sim, muita movimentação nestes diferentes segmentos, eles não são estáticos. As respostas às diferentes atuações de todos aqueles que estão no mercado, nós estamos no mercado oferecendo produtos, oferecendo variações, oferecendo atualizações, oferecendo novas versões, mas tem também um conjunto de outros ofertantes que estão também, né, atuando, protagonizando novas ações e tal, e por consequência existem respostas e mudanças de comportamento, né? De alguma maneira, esse público vai mudando o comportamento e vai dando novas respostas a partir das novas investidas daqueles que atuam, né, e que oferecem produtos. Então, o mercado ofertante vai sempre procurando atualizar e tornar cada vez mais atrativa a sua oferta, e o público consumidor vai cada vez mais se tornando exigente e também vai modificando a sua forma de consumo, se tornando mais, as exigências são maiores e o comportamento de consumo vai modificando também, né? É uma interatividade, é uma via, né, que atua nos dois sentidos. Nós temos uma oferta, nós temos a resposta a essa oferta, nós temos uma nova oferta e uma nova resposta, e essa oferta é múltipla, essa oferta, né, acontece de diferentes maneiras, por diferentes entes, num público que se movimenta, que se transforma, em segmentos que se misturam por vezes, né? Componentes de um segmento podem eventualmente passar a participar de outro segmento e vice-versa. Então, sempre isso é muito dinâmico. E como ele é dinâmico, o mercado é muito dinâmico, nós precisamos ter a capacidade de gerir as informações de maneira muito rápida e ágil e precisa. A gestão da informação, ela tem esse desafio. Nós precisamos ter a informação no momento certo. Na hora que eu precisar de uma informação, eu preciso ter essa informação, então, no momento certo, mas a informação atualizada e correta, a informação precisa, eu preciso, com rapidez. Esse é o desafio. A hora que eu precisar, eu preciso ter a informação atual e imediata. Isso, né, o nosso sistema de gestão da informação, buscando sempre no mercado, tem que estabelecer formas de buscar essas informações, né? A gente precisa ser sensível ao mercado. Nós temos que colher informações. A gente falou várias vezes, o próprio consumo, como vai se dando, a maneira como o consumo vai se dando dos diferentes produtos, se nós tivermos competência tecnológica para monitorar e acompanhar isso e atualizar o nosso conjunto de informações, o nosso banco de dados, bom, a gente vai ter essas informações precisamente, na hora certa. Como é que está sendo o consumo, né, do nosso produto em diferentes regiões, né, como é que estão sendo as reações, como é que estão sendo as variações, quais são as características dos consumidores. Se nós desenvolvermos
soubermos fazer uso da tecnologia, a gente tem isso, né, sendo atualizado constantemente. Já comentei para vocês, é sempre legal comentar isso, porque foi um case de sucesso, um dos nossos incubados aí na Ubratec, ele desenvolveu um sistema exatamente dentro deste propósito, de atualização do movimento do conjunto de consumidores, dos segmentos que interessam à empresa, online. Então, a empresa, né, vamos supor que seja uma indústria, ou mesmo um grande atacado, com uma rede de distribuição de seus produtos, uma rede varejista muito grande, ele conseguiu desenvolver um produto em que mostra, né, que monitora todos os pontos, pode ser lá nos confins do mundo, lá tem um armazenzinho, quem comprar o produto vai, de alguma forma, estar conectado com a indústria e vai estar passando essa informação na medida que esse produto for consumido e vai ter, inclusive, informações qualificadas. Ele desenvolveu esse sistema e, né, o pessoal se interessou muito e ele, em 6 meses que estava ali na incubadora tecnológica, na Ubratec, aqui na Ubra, em 6 meses recebeu uma proposta, isso faz 3, 4 anos, recebeu uma proposta de mais de R$1 milhão pelo sistema, vendeu, fez uma parceria, depois já desenvolveu mais uma e tal, o cara está voando aí. E está voando porque pensou exatamente nisso, né? Em como eu posso, de que maneira que eu vou encontrar uma forma de ter a informação precisa na hora certa, encontrar, identificar essas movimentações de mercado, o que está melhor, o que está respondendo, né, em cada região, por cada segmento, por cada tipo de consumidor, qual é o produto, qual é a versão, quais são as respostas precisas. Imagina tu ter esse tipo de gestão em cima de informações precisas e na hora. Né? Na hora. É tudo que se quer em termos de subsídio para o planejamento. Né? Tudo que se quer. Quer dizer, eu fazer o planejamento em cima da coisa real e na hora que se faz. Então é isso, meus amigos. Aqui encerra esse slide. Vou fechar já. Tem alguém que tem alguma pergunta, algum comentário? Alguém gostaria de fazer algum comentário? Tudo bem? Olá, pessoal. Tudo bem? Este arquivo aqui está previsto para hoje também. Me digam se estão vendo este arquivo do Word. As leis vencedoras do marketing segundo Al Ries. Sim? Me sinto isolado do mundo aqui, quando você só fica no chat, ninguém dá nem um oi, vocês têm dificuldade de abrir o microfone, que coisa. Nesses momentos pode abrir o microfone, tem que ficar fechado quando ele está no meio de uma exposição, mas de vez em quando é bom dar um oi. Ô, professor, estou aqui, estou aqui. Não tem voz, é só no chat. Sim, já está. Né, Isadora, os slides, eles até posso pôr, mas tem um arquivo lá no aula chamado segmentação de mercado, que é o primeiro arquivo do bloco de desenvolvimento 2, né? Tem o bloco introdutório, o bloco de desenvolvimento 1 e agora tem o bloco de desenvolvimento 2. Estamos entrando, porque foram feitas as apresentações dos trabalhos e tal, fechamos o AP1, agora estamos no AP2. E esse arquivo é a mesma coisa, exatamente, a Tainandra falou. Esse arquivo é a mesma coisa do que está lá.
Tá? Eu só botei em slides para não ficar um texto assim, mais cansativo e tal, então botei ali umas imagenzinhas, posso botar, mas o texto está lá. Eu acho que para vocês baixarem e dar uma lida, eu acho que até aquele é melhor, né, do que ficar olhando slides. Lá tem um texto, tem meia dúzia de páginas lá, exatamente com essas coisas todas que eu coloquei aqui. Na verdade, os slides eu dei uma resumida, né, cortei algumas coisas e tal, fiz ele mais, assim, em termos didáticos, assim, só para passar a ideia, e ainda tinha muito texto, mas está lá. Oi, professor, boa noite. Oi, quem fala? É a Júlia. Eu queria te fazer uma pergunta. O senhor com certeza tem bastante experiência assim na área de administração. Eu queria perguntar para o senhor já teve que fazer muitas pesquisas assim na área de administração, de mercado e tal, desse assunto que o senhor estava falando, né? Sim. Júlia, eu já fiz, eu até comento, né, eu acho que já comentei em algumas aulas, não sei se em turmas que tu participou ou em alguma aula que tu tem assistido, mas eu comento sempre que eu, em primeiro lugar, eu trabalhei muitos anos no IBGE. Então, meu gosto por pesquisa nasce lá. Lá na década de 90 ainda eu trabalhava no IBGE, década de 1990, faz tempo. E no IBGE a gente fazia pesquisas demográficas. Uma vez eu já contei um pouco da minha história no IBGE. Não só o gosto pela pesquisa, Júlia, mas também um olhar, assim, apesar de cursar administração, depois ter feito mestrado em marketing, gestão de pessoas e tal, mas mestrado em educação também, mas me despertou muito essa necessidade de, já vejo aqui o que escreveram, essa necessidade de ter um olhar mais profundo sobre a estrutura social, sobre a sociedade, sobre as comunidades e tal, porque no IBGE, quando a gente fazia censo, a gente tinha que, o censo mesmo, né? Não são as pesquisas por amostra, mas sim tem que entrevistar todo mundo. A gente tinha que entrevistar todas as pessoas que moravam, né, na região que a gente tinha que entrevistar. Eu tive que ir nos lugares mais imprevisíveis, inóspitos né, e assustadores possíveis, né? Lugares que tu não imagina que pode ter gente vivendo ou sobrevivendo. E aí aquilo te dá um soco, aquilo te assusta. Aquilo foi muito importante, assim, diria assim, para a maneira com que né, a gente vai no dia a dia, né, na nossa vida, a gente sempre vai ampliando ou transformando a maneira com que enxerga, compreende, pensa a vida, e aquilo ali foi um momento importante. Mas também comecei a gostar muito de pesquisa. E eu fiz pesquisas já, top of mind, fiz a pesquisa Marcas e Líderes para a Ubra, vários anos eu coordenei a pesquisa Marcas e Líderes, já fiz que tem que fazer segmentação de mercado para fazer a pesquisa Marcas e Líderes, já fiz pesquisa para a empresa, para saber a aceitação de produto, então pesquisa sempre foi assim, uma área que eu sempre gostei muito, né? Sempre trabalhei muito. A pesquisa Top of Mind e a pesquisa Marcas e Líderes é uma pesquisa muito grande aí, que a gente fez vários anos, agora eu não estou fazendo mais, mas que é muito legal, né? Então, e antes saía mais caro, viu, Júlia? Antes era bem caro fazer esse tipo de pesquisa, porque a gente não tinha tantos recursos, tanta tecnologia. Então, a gente tinha que investir em pesquisador, o pesquisador tinha que ir a campo, vocês fizeram esse trabalho aí, entrevistaram quantas pessoas, e tudo pelas redes sociais e tal, né? Depois faz um filtro, etc. Tem que ter alguns cuidados a mais do que vocês tiveram, mas a gente consegue fazer hoje, assim, sem precisar. Mas naquela época a gente tinha que ir a campo, tinha que bater de porta em porta, perguntar o comportamento da pessoa, o que ela acha, o que ela não acha, o que ela gosta, o que ela não gosta. Então o custo, né, de número de pesquisadores, de formulários, de tabulação e tal, era muito elevado. Depois a tecnologia foi e isso não faz muito tempo, né? A gente imagina, mas que coisa mais retrógrada, que coisa mais antiga. Não, o antigo é 20 anos atrás.
Há 20 anos atrás, as pesquisas ainda eram dessa forma. Mas, enfim, Não, mas pesquisa isso é é muito muito importante. interessante, né? Isso é bem interessante, essa parte que o senhor falou de ir nos lugares, né? E porque isso também a gente às vezes é um pouco alienado sobre o que está acontecendo, né? E isso acho que forma um pouco também o caráter do profissional mais para frente, né? Então acho que deve ter sido uma experiência muito, muito boa para o Sem senhor dúvida. também nisso, né? Sem dúvida. Isso, em termos de experiência, é bem isso. Assim, o gosto pela pesquisa, que é uma coisa, questão técnica, de tu te identificar com o tipo de trabalho, né? Isso é uma coisa. Eu comecei a gostar, sempre fui um cara muito, apesar de atuar nas humanas, sempre gostei muito das exatas, né, dos números e tal. Então, a pesquisa, essa parte estatística e tal, sempre me atraiu muito. Então, tinha essa identificação com a questão técnica. Mas teve também um papel importante, assim, na minha trajetória, esse choque, né? Esse susto, essa coisa, assim, de tu enxergar a realidade. É como alguns têm falado. Agora, nesse momento que a gente está vivendo, a gente está assim, gripezinha, isso aí, tá, tem que cuidar e tal, não, tudo bem, etc. Né? Talvez a grande maioria das pessoas ainda esteja, de alguma forma, vendo isso, né, fora esse desafio do isolamento, do fica em casa e tal, de algumas restrições, etc. Mas está vendo, assim, e talvez até esteja pensando, por vezes, que tem uma certa dose de exagero, que não é tudo isso, que talvez não precisasse tanto assim. A gente sabe que tem muita gente defendendo isso. A gente só acorda para a coisa quando mexe com a vida da gente. Então, essa coisa de eu ter, né, ido fazer a pesquisa e ter vivido aquilo, ter sentido aquilo. E agora também, a gente passa a olhar diferente para essa pandemia, para essa crise, quando bater aqui perto, quando bater na nossa porta, quando bater na nossa família, quando bater aqui no vizinho, mas quando for da minha vida. Porque enquanto é notícia no Jornal Nacional, é isso aí, né? Mas está distante. Agora, quando bater na nossa porta, e agora, por exemplo, eu já tenho um amigo que já perdeu a mãe pelo Covid aqui em Porto Alegre. Opa, aí tu já enxerga diferente. Já bateu aqui, perto, assim, sabe? Quando começa, tomara que não, né? Mas quando começa a fazer parte da tua realidade, tu sentir mais isto, aí muda os valores, muda as tuas respostas, né? Muda muita coisa. Então, acho que isso realmente tem uma representação muito grande na nossa vida, quando a gente sabe, né, colher tudo isso. Quando a gente sabe colher tudo isso. Eu comentei, Tainandra, essa semana a gente conversou, né, Tainandra? Tainandra, eu comentei, eu fiz poucos comentários nas postagens de vocês, lá, da tarefa que tinha lá para fazer, né, da semana e tal. Mas a Tainandra tocou num ponto e eu disse, forte as considerações, mas realistas e tal, né? E a Tainandra tocou nessa coisa, assim, né, de nós estarmos ainda muito distantes de um sentimento empático necessário, né? Eu acho que a transformação, esse texto que eu li no início da noite, a transformação da sociedade, a mudança da sociedade, talvez possa iniciar com mais contundência, com mais força diante desta calamidade. Diante de tudo isso que está acontecendo, talvez essas coisas mexam com alguns sentimentos, alguns valores que, né, andaram adormecidos por muito tempo e a gente passe Professor, a olhar diferente para o mundo. Né? Oi, Nayara. Em relação ali ao que a colega Júlia, eu acho, comentou sobre a sua experiência lá, eu acho que esse choque de realidade todas as pessoas deveriam passar para conseguir entender mais, porque falando do momento atual em que a gente está vivendo, são realidades totalmente diferentes para cada um.
Então, é muito fácil você formar uma opinião baseada na tua realidade, não na realidade do que os outros estão enfrentando. E eu acho que também muitas pessoas passaram a enfrentar o problema que muitos já vivenciavam há muito tempo, que é a questão do desemprego, a questão da necessidade ali. Então, eu acho que por trás da crise, por trás de tudo que a gente está vivendo, tipo, existem dois lados bem importantes que tem que ser lembrado e coisas bem, assim, complexas para se analisar, tanto no sentido econômico quanto no sentido da saúde. Então, eu acho que esse choque de realidade, quando tudo isso passar, eu espero que todo mundo aprenda algo com isso em relação à ética, empatia, enfim, todos esses sentidos. Então, Que foi o comentário esse que eu me referi da Tainandra. Ela falava sobre a ética, sobre a empatia, né? Em cima da palestra lá, do que foi apresentado. E é bem isso, Nayara, é bem isso. Eu hoje comecei a escrever, mas não terminei. Eu quero gravar um videozinho. E talvez até aproveite, Nayara, esse vídeo para aquele curso que nós vamos fazer lá pela Fulgra, né? Abrindo um parênteses aí, mas que, enfim, hoje tu me mandou um e-mail até, e tu sabe do que né? A gente tá trabalhando num curso fora daqui, mas, enfim, pela Fulgra, né? E aí eu estou escrevendo sobre isso, né? É na crise que a gente, bom, em primeiro lugar, a gente pode se desenvolver, a gente pode aprender, mas é na crise que a gente também descobre um pouco mais das pessoas. É na crise que a gente, um ditado antigo que, né, tu sabe, né, o quanto, não sei exatamente como é que é, mas tu conhece o timoneiro, é na hora da tempestade no alto mar, né? Tu conhece o capitão, o comandante, o timoneiro, né, do teu barco, é na hora da tempestade. Em águas calmas, aí tudo é bacana, aí todo mundo é bom. Né? Quando tudo é maravilhoso, quando tudo está calmo, aí todo mundo é bom. Mas é na hora da crise que nós vamos conhecer o administrador capaz de conduzir a sua empresa, né? Superando as adversidades, não demitindo imediatamente o problema, né? Quero resolver, eu quero manter a saúde da minha empresa, e se a saúde da minha empresa exige demissão, demita. O grande administrador vai ser aquele que vai ter um compromisso social, que vai fazer de tudo. Eu não estou dizendo que não tenha que demitir em alguma situação, que não tenha que fazer ajustes e enxugamentos, mas ele vai negociar, ele vai tentar, de todas as formas, proteger aqueles que estão com ele, porque são aqueles que mantêm a empresa viva. E estes, quando ele realmente demonstrar isso e conseguir proteger eles, estes vão estar com ele nos momentos que ele precisar. São as respostas que a gente colhe. Agora, dependendo da forma com que ele atuar nos momentos de crise, né, talvez ele não tenha uma equipe tão comprometida amanhã ou depois. Então, é nas crises que a gente pode aprender, que a gente pode se desenvolver, mas é nas crises também que a gente passa a conhecer um pouquinho mais, né, o ser humano. E é na crise que a gente pode, que o ser humano pode ser mais humano. Isso a gente tem lido aí e tal, mas é bonito isso, né? É nesses momentos que o ser humano pode aprender a ser mais humano. Convido, assim, a quem quiser e tal, para esse sábado, quem sabe, na outra turma, já vou responder aqui sobre as máscaras também, as máscaras que o Felipe e a Maríndia, alguns falaram, já vou responder aqui também. Mas eu falei dessa ação social que a gente faz todos os meses, a gente até gostaria de atuar, estamos tentando nos organizar para atuar com mais frequência e tal, mas assim fica o convite, é importante a gente fazer esse tipo de coisa. Claro que não é suficiente e não é a solução. Isso que a gente faz, de levar comida para quem está morrendo de fome, não é a solução. Tá, mas e por que tu faz se não é a solução? Bom, mas isto é uma parte
a solução, porque eu não posso pensar em alguma coisa além disso enquanto a pessoa está morrendo de fome. Eu primeiro preciso dar comida, preciso alimentar aquela pessoa. Mais do que isso, nós alimentamos, mas nós conversamos com eles. Nós procuramos saber o que levou ele a estar naquela condição, por que ele chegou a essa condição. E, enfim, né, aí são inúmeras situações, muitas envolvendo, né, o consumo excessivo de drogas e tal, e aí a pessoa realmente perde um pouco da capacidade, assim, de domínio de si, de domínio, então tem, né, mas tem outras situações, não é só isso. Isso tem, sim, né, bastante influência e um número considerável de pessoas, mas não é só isso, tem inúmeras outras circunstâncias e situações que levam as pessoas a chegarem àquela condição, né? Pessoas que não tiveram oportunidade, enfim, tentaram, né, buscar outros caminhos, se conseguir uma condição melhor de vida, e não foi possível, não tiveram preparo suficiente e acabaram caindo ali. E independente de, né, nem consumiram drogas e tal. Ou muitas vezes passam a consumir lá, depois de chegarem naquela condição e se sentem abandonados pelo mundo, pela sociedade. Então, é muito importante isso tudo que a gente tem pensado, tem conversado, tem refletido, e eu acho que passa, assim, ó, esse futuro nosso, tem que passar, assim, que não seja uma coisa só momentânea, mas que seja, assim, uma preocupação nossa, no sentido de, não é de uma hora para outra, isso leva muito tempo, mas no sentido de nós irmos, cada um de nós ir fazendo aquilo que é possível para melhorar. O que eu disse agora, não é só levando um alimento que eu vou resolver, né? Eu tenho que criar condições para que ele volte a ter dignidade, ser um cidadão, conseguir um trabalho e tal. Mas isso é um processo. Então a gente está dando alimento, mas a gente está tentando também encaminhar outras soluções, pensando em outros projetos, e tem muita gente pensando em outros projetos. Mas a gente precisa de mais ainda, porque a população que precisa de ajuda é muito grande, muito grande, muito grande. Então nós precisamos de muita gente atuando para ir lentamente transformando essa nossa sociedade. Imagina uma sociedade em que a gente não tenha mais ninguém morrendo de fome, que a gente não tenha mais, né, essa miséria, né, tão grande que existe e tão próximo de nós. Eu queria falar aqui sobre a Maríndia. A Maríndia sugeriu aqui, ou trouxe essa questão aí de algumas empresas surgirem buscando oportunidades dentro de crise. A gente sempre ouve isso muito, né? Que é nas crises que surgem oportunidades e tal, sobre as necessidades, né? Que tinha um slide falando sobre isso também, e a empresa de máscara. Quero dizer para vocês que eu tenho uma aluna na quinta-feira, alguns de vocês têm aula com ela, que é a Cédicla, e ela tem uma confecção aqui em Canoas, e a confecção, obviamente, perdeu muito dos seus pedidos de venda e tal, né, do seu faturamento, porque caíram as vendas, fecharam as lojas e tal, e ela não estava mais vendendo. E aí, daqui a pouco, ela começou a concentrar os esforços na produção de máscaras, né, fazer um esforço de vendas e tal, fez um pedido agora de 500 máscaras, se não me engano, e está aí, né? Então buscou uma alternativa. Vai virar uma fábrica de máscaras? Não, a gente sabe que isso pode eventualmente, e pode até que ser, sim, mas pelo menos para o momento, enquanto, né, esse outro segmento aqui não está oferecendo o retorno necessário, ela está tentando contornar a situação através da produção de máscaras e está funcionando muito bem. São alternativas, tu tem que ser, né, buscar essas alternativas. Aí o Felipe disse que essa história de máscara, com tantos tipos, formato, desenhos e tudo mais, vai acabar entrando no costume do povo, não só por esse motivo da pandemia, mas fará parte de uma moda, digamos assim, vai ter isso também. Mas, como falei no início da noite, claro, também um comportamento, né, de mais cuidado. Nós vamos ter mais cuidado conosco, né? E sim, vai ter. E já tem, né? Já estão lançando moda de máscara e tal. Aí a Maríndia acha que a empresa vai quebrar se depender só disso. Pode ser que sim, pode ser que não, pode ser que de repente ela crie um novo filão, um novo comportamento, ela vai ter que monitorar o mercado, vai ter que ver se realmente isso vai continuar, se as pessoas vão criar esse hábito,
né, porque é possível que as pessoas concordem com essa, né, passem a ter esse novo comportamento e tal. E aí seguiu o debate ali e tal, poluição, etc. O povo acabará usando devido à poluição, muitos outros motivos, como eu comentei no início, tem, né, lugares do mundo que eles usam por causa da poluição. Sim, Maríndia, acho que por poluição não. No início da noite a gente comentou ainda. Na China eles usam porque é muita poluição. Tem lugares que a poluição é muito grande e eles usam máscara. Usam máscara. Ok, então acho que é importante esses comentários de vocês. A gente não pode olhar só para... exatamente, também estou fazendo. Prof, minha mãe é costureira, olha aí, a Tauana também está fazendo, então, máscaras. Em relação à cultura, tive uma reunião hoje que falamos sobre isso, a tendência é criar os nossos hábitos a partir dessa pandemia, que tendem a permanecer após o término da mesma. Isso aí, Vitória. Então tá, legal. Obrigado pelas participações. Não terminou a aula, calma, não terminou a aula. Nós só vamos agora encaminhar para a parte final, que é a seguinte. Deixa eu ver se eu estou apresentando, que vocês estão assistindo. Estou apresentando. Então, vamos dar um oizinho final aqui antes do meu último texto ali, que eu vou explicar a atividade dessa semana. Júlia, oi, João Lucas, Andriele, Leonardo, Tauana, Maríndia, Tainandra, Bruno, Santim, a Milena, a Manuela Matos, Vinícius Decker, a Jonathan Cassiano, José Eduardo, Pauline, Isadora, Jesse, Nicolas Lima, Juliane, Eduarda Longoni, a Vitória Cruz, a Nayara, a Daisa, a Camila Decker, o Bruno Cambuim, Sharon, o Felipe Maciel. E é isso aí. A Melissa. Tudo bem. E a Michele, que é o desconhecido aqui. A Thaís, Milanês, o Nicolas Haupt. Ok. 31. Tem 7 que estão passeando aí, não escreveram. Estão na aula, mas não escreveram. Ah, não, dos 38, 2 sou eu, e a apresentação só 5 estão passeando. Vamos lá. Então, assim, para terminar essa semana, alguém abre o microfone. Nayara, teu áudio está muito bom. Só me diz, Nayara, visualmente dá para ler assim esse texto aqui? Nayara, ou alguém abra o microfone, por favor. Não estão me ouvindo? Professor, o meu celular está bem ruim de enxergar. Tá ruim eu de acho enxergar? que se der uma aumentadinha ficaria melhor. Tá, vamos aumentar um pouquinho. Nem tanto. Mas assim, vai ser assim, não se preocupem se também não der para enxergar tudo, que eu quero... Bom, aumentei um pouquinho aqui, mas assim, eu quero mais explicar porque isso aqui vai fazer parte da atividade que vocês vão começar a realizar a partir de agora, né? E ao longo da semana, numa sala de interação que eu vou abrir. A sala de interação vai ser simples, mas é sempre importante esse complemento, essa participação de todos vocês. Na sala anterior, eu tinha dividido a fala da Marta Gabriel me corrija, mas enfim, em 8, 9 tópicos, e eu tinha pedido assim, sempre que alguém entrar, comenta sobre o tópico seguinte ao que o aluno anterior comentou. Essa é a orientação, não é comentar aquilo que tu acha melhor ou aquilo que tu está com vontade de falar, mas sim comentar sobre o tópico seguinte. Entrou na sala agora e o anterior escreveu sobre... Estou entrando aqui na sala, aqui no outro computador, deixa eu ver o seguinte aqui. Debate sobre a palestra da Marta Gabriel. Quem não participou ainda, eu ando muito generoso.
generosamente abrir mais um dia, tá? Então, era até ontem, eu abri mais um dia. Então, pode entrar e participar ainda, se não participou. Ok? E assim, ó, por exemplo, o Douglas foi o último que participou. O Douglas escreveu sobre mentiras confortáveis. Isso foi ontem, né, Douglas? Não sei se o Douglas está na aula. Mentiras confortáveis ou verdades inconvenientes. Então, o Douglas escreveu um pouquinho ali e tal. Eu estou lendo todos eles, estou fazendo um sinalzinho ali de ok. De vez em quando faço um breve comentário. Mas fiz até um alerta ali, ó. Então, se o Douglas falou sobre mentiras confortáveis ou verdades inconvenientes, e eu entrei na sala para fazer essa tarefa, eu tenho que ver aqui que o próximo tópico a falar é pensamento crítico, cético, viés cognitivo, Então, eu tenho que falar sobre isso, esta parte da palestra. O próximo vai falar sobre o item seguinte. Então, tem todos os itens no início aqui, na orientação da sala de interação, está aqui todos os tópicos. Cada um vai falar não o tópico que achar melhor, mas o tópico que é o da vez. Ok? Lembrem-se disso. Eu estou falando isso porque aqui tem 9 leis vencedoras do marketing segundo All Wise. Eu não vou interromper a gravação. Deixa eu até confirmar que está gravando. Tá gravando? Eu não vou interromper porque nós vamos encerrar em seguida. Então, eu só vou explicar a atividade. As leis vencedoras do marketing segundo All Wise é o seguinte, ele diz que para uma empresa alcançar êxito, ter sucesso, ela precisa considerar estes elementos de mercado, estas características, ela precisa. Isso precisa fazer parte, né? Precisa ser real no cotidiano dela. Caso contrário, vai ter. Se ela não respeitar estas leis, ela vai ter muita dificuldade. E ele fala um pouquinho sobre cada uma dessas leis. O desafio para vocês vai ser o seguinte: cada um que entrar, eu gostaria que fizesse um comentário sobre uma lei. E nós vamos seguindo, assim como eu falei na sala de interação anterior, vamos seguindo a ordem destas 9 leis. Então, o primeiro que entrar lá vai fazer um comentário sobre a lei intitulada liderança. O que é a lei intitulada liderança? O All Wise diz que o primeiro que surge vai ser o primeiro produto que as pessoas vão experimentar. E vai acabar ficando na cabeça das pessoas, mesmo após surgir outra marca com a mesma proposta, e até que seja melhor. Muitas vezes o nome da marca acaba se tornando o nome do próprio produto de forma genérica. A lei de mercado, uma lei vencedora, segundo o All Wise, a primeira lei dele é: tente ser o primeiro. Tente ser líder sendo o primeiro, porque o primeiro vai ser o mais lembrado. Inúmeras marcas, a gente em marketing sempre fala desses exemplos clássicos e tal, de produtos que nós chamamos não pelo nome do produto, mas pelo nome da marca principal naquele segmento. Como esta marca acabou tendo o seu nome, a sua marca, atribuída para o nome do produto. Como é que ela conseguiu isso? Como é que determinado produto passou a ter, que circunstâncias que fizeram com que nós, os exemplos clássicos aqui, vamos cair nos exemplos clássicos, o que levou a gente a chamar determinado produto não pelo nome do produto, mas pela marca. All Wise explica. É a liderança, é ser o primeiro. As pessoas foram comprar. A marca, o nome do produto, era uma marca de fácil memorização. Isso quando a gente estuda, né? Concepção de nomes, concepção de marcas é importante.
é de fácil pronúncia, é de fácil memorização, traz, né, sentimentos positivos. Então, tem um conjunto de elementos que fazem parte desse estudo, né, da sonorização, da escrita, da marca. Mas o que fez com que aquela marca se tornasse o nome do produto? Ela era única. E ela tinha um bom nome, ela tinha uma boa sonoridade, ela era fácil de ser memorizada. E as pessoas acabavam, né, na hora de comprar, compra lá. E falavam o nome da marca, e não falavam o nome do produto. Mas por que foi a primeira? Porque não tinha outra. Quando surge outra, ela chega tarde. E aí tu passa muitas vezes até a chamar a outra marca, pelo nome da marca original. Essa é a primeira lei. Isto o Al Ries coloca como uma condição muito importante, ele coloca como lei para a tua empresa dar certo, seja líder. Bom, mas e se eu não sou líder? Se eu não conseguir ser o primeiro e estou pensando em entrar num mercado que já tem gente estabelecida? Aí ele passa para a segunda lei, que é categoria. E ele diz o seguinte: utilize o mesmo princípio da liderança, ser o primeiro, mas em alguma coisa dentro desse segmento que já tem um ou outro. Da mesma forma, vai ficar na mente do consumidor. Se tu não é o primeiro, busca uma primeira variação, busca uma variação, uma nova categoria do produto, e então seja o primeiro. Ele cita o exemplo clássico dos refrigerantes Cola, que eu acho que até a gente já comentou em sala de aula, é possível que já tenhamos comentado. Ele diz: qual é a marca mais lembrada de refrigerante Cola? Coca-Cola. Coca-Cola é a marca mais lembrada. A Coca-Cola é líder de mercado. A Pepsi-Cola não conseguiu ser a primeira, ela não foi a primeira. A Pepsi chegou depois da Coca. A Coca é mais antiga. A Pepsi pensou como entre inúmeras estratégias, porque se a gente estudar a história, né, de campanhas publicitárias de Coca-Cola e de Pepsi-Cola, bom, aquilo ali, por si só, vai se constituir num curso de marketing. A gente aprende muito com elas. Mas, se tu não foi a primeira, cria uma variação, cria uma nova categoria e seja a primeira nessa nova categoria como forma de começar a combater a tua oponente. E aí a Pepsi cria a Pepsi Twist. Aí ela foi a primeira. Ela que criou esta variação. E por ser a primeira, a Pepsi Twist pegou com mais força do que a Coca Lemon, que não teve êxito, porque aí a Coca foi a segunda. Isto são exemplos do Al Ries. Seja o primeiro, porque ser o primeiro te dá uma vantagem competitiva. Vai ter empresa que vai ser a primeira e não vai conseguir, né, ter perenidade, ter continuidade, ter sucesso, ter êxito? Vai. Porque isso não garante. Mas isso é um elemento importante nessa caminhada para o sucesso. Seja o primeiro. Não conseguiu ser o primeiro? Crie um diferencial, crie uma pequena variação. Seja o primeiro num modelo diferente, num formato diferente, dentro desse segmento. E aí tu vai ter chance. Bom, se tu não foi primeiro, criou uma categoria, isso te garante? Não, tem um conjunto de outras coisas, mas são elementos importantes. Se tu conseguir, né, com competência de gestão, com competência administrativa, com competência mercadológica, com competência financeira, com competência econômica, se tu conseguir, né, reunir essas tuas competências e ter a capacidade de ser o primeiro ou de criar categorias dentro de estudo de segmentação, de pesquisa de mercado, de necessidade de mercado, de desejos, de conhecer o mercado, não é inventar uma categoria qualquer. A Pepsi não inventa a Pepsi Twist, né? Simplesmente, vamos testar isso aqui. Tem muita pesquisa, muito estudo. Então, dentro de pesquisa de mercado,
Se tu conseguir vislumbrar uma nova categoria, faça. E aí ele vai. São 9. São 9. Eu não vou falar de todos, né? Estão aqui, mas são claros. Uma frase explica. Na mente, é melhor ser... O que ele disse nessa terceira lei? É melhor ser o primeiro na mente que o primeiro no mercado. De nada adianta ser o primeiro no mercado se não mostrar o produto, se ficar no anonimato, se não fixar o produto na mente das pessoas como sendo o primeiro. Em algum momento, o teu anonimato, o desconhecimento pela tua marca, a falta de conhecimento do mercado pela tua marca, em algum momento isso vai cobrar um preço. Então, tu pode ser o primeiro no mercado, porque teve essa capacidade de iniciar e tal, mas vejam que uma sem a outra, né, não garante mais o sucesso. Então, seja o primeiro, mas se mantenha primeiro na mente das pessoas. As pessoas precisam saber que tu existe. As pessoas precisam, quando pensar nesse produto, lembrar especialmente da tua marca. Quando eu falei agora há pouco da pesquisa Top of Mind, e que a Ubra faz a Marcas e Líderes, que eu já comentei com vocês várias vezes, que eu coordenei essa pesquisa. Essa pesquisa Top of Mind é isso. Qual é o produto que vem em primeiro lugar na mente, na tua mente? Então, se a gente falar qualquer produto aqui, se eu falar, por exemplo, eu vou falar de um serviço, banco, instituição financeira, veio um banco na mente de vocês, possivelmente, a gente já comentou sobre isso, possivelmente o banco que vocês trabalham, mas daqui a pouco eu posso pensar em produtos, né, de consumo, produtos alimentícios, então, em nome de empresas. Então, se eu falar, né, em produtos mais variados, arroz, qual é a marca do arroz? Feijão, qual é a marca de achocolatado em pó? Qual é a marca, né, de refrigerante? Qual é a marca? Enfim, sempre virão marcas. Tu estar presente na mente de um conjunto de consumidores ou de determinados segmentos que te interessam, isso te coloca numa vantagem competitiva interessante. Então, saiba estar na mente das pessoas. Saia do anonimato e estabeleça formas de comunicação, de atrair os olhos das pessoas para o teu produto, para a tua marca. Mais uma vez, a importância da marca ser facilmente memorizada, ser facilmente pronunciada. E aí vai, percepção, foco, né? Foco, não ficar pensando em lançar vários produtos, dualidade. O mercado aqui na dualidade só tem espaço para duas marcas na concepção do All-Rise. Então, se tu vai lançar, se tu vai entrar num mercado que já tem duas marcas maduras competindo, por exemplo, no refrigerante Cola, já tem Coca e Pepsi. Tu vai entrar nesse mercado, tu vai ter êxito, tu vai lograr êxito, tu vai ter sucesso aí? Muito difícil. É muito difícil tu entrar num mercado que já tem duas marcas maduras. Mas será que não tem espaço para uma terceira posição, como ele afirma aqui, em todos os mercados, ou alguns mercados, ou realmente quando existe uma maturidade e uma longevidade de determinadas marcas, aí realmente só tem espaço para duas? Não sei. Eu não estou concordando com nenhuma das leis, porque o que eu quero é que vocês avaliem se isto são realmente leis de mercado, se são aspectos que caracterizam-se, que se colocam como leis, como normas de mercado, ou se nós temos aqui uma ideia, um ponto de vista do All-Rise, mas que, na verdade, não pode ser caracterizado como uma lei.
Então, esse vai ser o exercício. São 9 opostos, extensão de linha, entende? Tudo isso são... Tinha gente da turma aqui chamando. Tudo isso são pontos de vista, vejam, do All-Rise, pontos de vista do All-Rise, e que eu quero que vocês façam uma análise crítica. A sala de interação, sinceridade, a última ali, extensão de linha, a penúltima, isso é polêmico. Isso é polêmico. Eu quero saber se vocês concordam ou não. Esse é o ponto de vista. A extensão de linha, por exemplo, a lei da extensão de linha enfatiza que o produto ou marca pode perder a identidade se for utilizada por diferentes produtos de segmentos diferentes. O consumidor não irá conseguir associar a marca a algo específico, o que acaba reduzindo o valor da mesma. Por exemplo, vocês já viram que a Coca-Cola tem camiseta, a Coca-Cola tem tênis, a Coca-Cola... Pô, mas a Coca-Cola é o que, afinal? A Coca-Cola é um refrigerante. Ele diz, All-Rise, que extensão de linha, em algum momento, vai começar a descaracterizar esta marca que tu tinha clareza e associava a determinado produto, e daqui a pouco tu já não sabe mais. Adidas é material esportivo, é tênis, é camiseta, tá nesse segmento, mas a Adidas tem perfume. A Adidas transita em outros segmentos, não é só no segmento esportivo. E será que isso pode começar a descaracterizar? Ele diz que descaracteriza, que em algum momento vai perder. Inúmeros exemplos. Né? Então, ele não enxerga como pode ter sucesso um perfume com a marca Adidas. Né? Porque Adidas é esporte, esforço, é suor e tal, isso na cabeça do All-Rise. Então ele não entende que a lei que ele estabelece é extensão de linha, não. Tem uma marca forte num segmento, explora aqui. Segmento, veja. Então, a Coca-Cola vai ter a Coca Lemon, vai ter a Coca... Bom, aqui pode ter categorias e tal, e continua explorando a marca Coca-Cola. Agora, ir para tênis, ir para vestuário, ir para... Aí não, isso vai estragar a marca. Ele diz. Eu estou dando alguns exemplos aqui que meio que quase que quebram essa lógica do All-Rise. Entretanto, a gente pode realmente encontrar outros exemplos que em algum momento começou a ficar descaracterizado e a gente não sabia mais se aquela marca se referia a esse produto ou aquele produto. Hoje ainda a gente tem, hoje a gente ainda tem a caneta Bic, né? A caneta Bic tão lembrada e falada pelo nosso querido presidente. Mas a Bic a gente sabe também, esse querido não foi verdadeiro, tá? Mas você sabe que a Bic tem lâmina de barbear, a Bic tem isqueiro. Então, o que é a Bic, afinal? O que é a Bic, afinal? Entenderam? Sinceridade. A empresa assume e divulga um ponto negativo, mostra-se transparente para o consumidor, ou seja, não ilude o mesmo, oferecendo na sequência um conjunto de outros benefícios compensadores. O cliente passa a acreditar que nunca será enganado por essa empresa porque eles falam a verdade. Então essa é a lei da sinceridade. Se tu tem um ponto negativo, fala. Usa na tua campanha publicitária. Ponto negativo. Depois, claro, fala de benefícios compensadores e tal. Mas fala do ponto negativo, porque isso vai passar a ser... Isso é a ideia do All-Rise. Tá entendido, pessoal? Isto eu quero que vocês façam. E, vejam, a sala de interação, eu tenho falado isso, e a gente tem que fazer o uso desses recursos. A gente tem que
ter esse desprendimento, esse interesse, e não fazer só por fazer, e não cumprir só uma tarefa, mas fazer as coisas, né, com o desejo de contribuir com o controverso, com a polêmica, com a discussão e tal. Então, assim, ó, deem uma lida em todas as 9, apontem num rascunho, né, na edição de vocês, né, concordo ou discordo com o mínimo de argumentos em todos os 9, mas vocês vão entrar na sala e vão comentar só a da vez. Então, se o fulano entrou ali e comentou sobre a liderança, depois entrou mais um aluno e comentou sobre categoria, depois entrou mais um e falou sobre a mente, e agora eu entrei na sala e vi que já tem esses 3 comentários, eu não vou comentar sobre foco, ou sobre qualquer outro, ou sobre o anterior, eu vou comentar sobre percepção, que é o próximo. Então, nós vamos seguir esta ordem que vai estar lá na sala de interação, esta ordem. Vocês vão comentar sempre sobre o seguinte, mas, o mais importante, devem ter o interesse em contrapor, devem trazer o contraditório, devem dizer, olha, a primeira observação sobre liderança diz que, né, a minha colega, com todo respeito, fulana de tal, ela concordou. Acho que até o argumento dela tem sentido, mas eu quero trazer um contra-argumento, dizendo que discordo, trazendo inclusive um exemplo, tal, sobre liderança. Mas o meu ponto agora, quero também fazer um comentário sobre ali o que a colega falou. Eu posso fazer um comentário, posso e devo, sempre que puder, um comentário crítico em cima dos outros que vão de encontro, que batem de frente com o meu ponto de vista. Eu penso algo e o meu colega pensa de forma diferente, vai de encontro. Quando eu digo vai ao encontro do que eu estou falando, temos o mesmo ponto de vista. Quando digo vai de encontro do que eu estou falando, está batendo de frente. Então, toda vez que algum comentário de algum colega, de uma maneira educada, inteligente, mas importante, nós, né, exercitarmos o contraditório. Toda vez que tiver um ponto de vista que vai de encontro ao que eu penso, eu vou falar um pouquinho sobre o foco, porque o foco, o meu colega disse isso e eu acho que não é exatamente isso. Vou argumentar. Argumenta. Para a gente estabelecer essa interação e não ficar só, né, uma sequência assim, de pontos de vista, ok, mas é que está tendo pouca interação. Então, que tenhamos mais o exercício do contraditório. Estamos entendidos? Eu vou copiar e colar isso aqui lá na sala de interação. Esse arquivo, de qualquer forma, está à disposição, mas eu acho que para facilitar, né, a nossa interação lá, eu vou botar na parte inicial da sala os 9 aspectos, vou novamente explicar brevemente isso, e aí vocês participam dessa sala de interação. Estou encerrando aqui a apresentação, estamos ainda gravando, mas a apresentação parou. E gostaria agora de manifestações breves de todos vocês, se compreenderam, se está tudo certo, dúvidas gerais sobre, enfim, o futuro. Já falei no início lá, a gente, né, não tenho ainda muita expectativa de que a gente volte em maio, acho que voltamos só lá por junho, penso eu, mas enfim, não tem nada oficial ainda. Enfim, querem comentar alguma coisa? Em uma visita técnica, Nayara, na fábrica da Nestlé, descobri que eles têm produtos de limpeza fora do Brasil. Não me recordo se possui exatamente o mesmo nome fora do país também, mas é estranho. Agora, a Nestlé é algo extraordinário, né? A gama de produtos que eles têm, assim, né? Todas as... E aí eles têm a marca mãe, né? E tem as marcas que são as derivações, né? O Nescau, o Nescafé, né? Que são marcas então, do cacau, do chocolate, do café,
mas que traz o Nestlé, né? Eles só conseguem fazer essas composições, ainda mantendo uma proximidade com a marca maior, mas também trazendo, né, elementos que exploram, que atuam numa submarca que se transforma naquele segmento específico tão forte quanto. O que mais, pessoal? Comentários? Senão vamos nos encaminhando aí para as despedidas. Está funcionando bem os nossos encontros? Está indo bem? Suportaremos aí mais 3, 4 aulas? Quando fica um silêncio, me dá um medo aqui de que não estejam me escutando. Eu fico pensando, meu Deus, eu falei tudo isso agora e ninguém me ouviu. Não, senhor, a gente está te escutando, fica tranquilo. Eu pergunto, não vem resposta, mas que tempo perdido. Aguentamos até dezembro de boa. O João, sempre exagerado, né? O João vai além do... Tudo certo, tudo certo, tudo certo, tudo certo. Olha aí, isso aí é importante. Júlia, Tainandra, Isadora, Tauana, Pauline, Nicolas, Juliane, Andriele, Jonathan, Thaís, Manuela, a Michele, a Felipe, João Lucas, Melissa, João Lucas, Tauana, Gabriel, Vitória. Ah, Vitória, tem que suportar, né? Tá bom. A Michele, João, até dezembro, não, até julho. Ah, Melissa, isso aí. Eu também espero, Não, a gente tem que sair, a gente tem que, né, voltar lentamente à normalidade. Apesar de que isso está funcionando, e isto foi também algo que surge assim, que pode, né, ser para alguns momentos, quem sabe, assim, uma palestra em que a gente possa estender para outros convidados externos. Isso é uma alternativa que surge, né? De ter dentro do ambiente presencial, a gente também abrir para convidados externos na nossa... Sei lá, eu acho que muita coisa vai surgir a partir de tudo isso, né? Como a gente disse, crise traz, desacomoda, né? E desacomodando começa a trazer outras ideias, né? Tem muita coisa surgindo nisso. É isso aí, João Lucas. Tem que descontrair, beleza. Isso eu concordo plenamente. Tu diz, imagina agora tendo que pegar o ônibus para voltar para casa, trânsito e tal. E assim a gente está, né, tranquilo. Então esses são os pontos favoráveis. Mas, claro que a presencialidade, o ambiente lá, ó, hashtag quer presencial, Tainanda, Thaís... Aí tem gente que quer não. Isso aí. Porque tem os prós e os contras. Né? Tá funcionando. A gente tem que reconhecer também que tá funcionando. Né? Acho que tá legal. Certo? Obrigado mais uma vez pela presença. Estejam sempre presentes, estejam sempre participando. É o nosso compromisso. Terça-feira é a nossa noite de conversar, de refletir sobre marketing, de pensar sobre as coisas todas que estão acontecendo. Tudo é aprendizagem, tudo é reflexão, tudo é crescimento. Então vamos continuar assim, fazendo bom uso desses nossos encontros, tá bem? Vocês têm o meu WhatsApp, meu número, acho que eu já botei lá algumas vezes, e quem não está ainda no grupo, manda um WhatsApp para Tauana ou para o Jefferson, para a gente incluir, tá bem? Obrigado pela presença, boa noite a todos, se cuidem, não deixem de participar da atividade do All-Rise, e até amanhã eu me estendi a participação da palestra da Marta Gabriel. Isso conta também como presença, e eu já disse, isso também conta como avaliação
nestes instrumentos. Então, quando tem lá o AP1, o AP2, a gente tem uma apresentação em grupo e tal, mas eu sempre dou uma olhadinha também o quanto cada um tem participado. Se eventualmente alguns, e vocês sabem que sim, alguns perderam alguns pontinhos ali nas avaliações, estes pontinhos também dizem respeito a, muitas vezes, não estarem presentes tanto aqui quanto nas atividades que eu vou provocando lá. Então, tem que participar e tal, e aí fica tudo melhor. Tá bom? Obrigado, pessoal. Qualquer coisa, escrevam. Tem os espaços lá no ambiente aula, mensagens, avisos, acompanhem e vamos em frente. Se cuidando, todos nós nos cuidando e tocando. Boa noite a todos. Vou só aguardar um pouquinho mais aqui. Se alguém tem alguma questão mais particular, aí podem falar no final aí, que eu sempre fico um pouco mais. Caso contrário, eu agradeço a presença de todos e desejo uma boa noite. Vou encerrar a gravação, mas vou continuar um pouquinho ainda aqui na sala, só vou encerrar a gravação.